Nós encerramos o espaço para a inscrição e vamos aos debates propriamente ditos. Por favor. Questionamento apresentado pelo senhor Danilo Vendruscolo, ou manifestação sobre os impactos econômicos e sociais. Senhor Danilo, o senhor quer a palavra? Microfone para o senhor Danilo, por gentileza. Ali no púlpito, por favor. Senhor Danilo, 3 minutos para a sua arguição. Alô. Quero cumprimentar o presidente da mesa, isso é extensivo a todos os componentes da mesa. Boa noite a todos. Na condição de presidente do CODEFOS, onde estamos representando a sociedade civil organizada, esta obra tem total apoio do CODEFOS e da sociedade organizada. Certamente trará uma contribuição enorme para o desenvolvimento econômico e social, inicialmente do Porto Meira, Foz do Iguaçu como um todo, o Estado, o Brasil, para a tríplice fronteira, um desenvolvimento baseado no desenvolvimento autossustentável, respeitando, acima de tudo, as questões ambientais. Com todo respeito às posições contrárias a esse projeto, mas, infelizmente, elas não representam a maioria. Não representam o pensamento da maioria da sociedade. São ações isoladas ou por minoria absoluta. A democracia deve ser respeitada, faz parte do processo. O momento é de nos unirmos e não dividirmos. Foz precisa de novos investimentos, gerar mais empregos formais, mais renda, que será revertida no crescimento do comércio, dos serviços, de modo geral, e da cidade de Foz do Iguaçu. Não devemos cometer o erro fatal de querer interromper esta grande obra. A ponte e os seus desmembramentos, sim, devem ser discutidos por essa sociedade, mas a ponte não questionada, porque é uma obra que trará desenvolvimento para a nossa região. Não tenho filiação partidária, mas, como cidadão de Foz do Iguaçu, não posso me opor a essa obra que tem apoio do governo municipal, estadual e da presidenta Dilma, e que trará um desenvolvimento para Foz do Iguaçu e região. Muito obrigado. Questionamento do senhor João Gonçalves de Miranda. O senhor João Gonçalves, o senhor quer manifestação ou só leitura? Por gentileza. Senhor João, lembrando que são 3 minutos. Boa noite ao presidente da mesa. Cumprimentando o presidente, cumprimento a todas as pessoas presentes e cumprimento a Assembleia. Em colocar, com relação à situação dessa obra, em que está vários anos tendo um impasse de não acontecer na nossa região, que é a região sul, eu sempre me questionei, sou um morador, defendo a comunidade da região sul. Temos vários questionamentos em colocar meia dúzia de pessoas que não ajudam a nossa região, muitas e muitas vezes estão lá, querendo tirar uma obra em que vem em auxílio à comunidade. Com várias promessas, várias manifestações, mas manifestações do quê? Em dizer para cada um de vocês, a sociedade do Porto Meira já perdeu muito quando não teve grandes representantes da nossa comunidade da região do Porto Meira. Nós temos aí, perdemos um centro de convenções que era para acontecer na região do Porto Meira, foi lá para o lado do aeroporto. Será que
nós não temos força, a população não tem força para dizer que a obra tem que acontecer. E a minha manifestação em dizer para cada um de vocês que hoje estão aqui, dando um respaldo para a sociedade iguaçuense, e dizer para cada um de vocês, nós estamos ansiosos de realmente começar essa obra e ver de que forma, como e quando que será o término dessa obra, o início e o término dessa obra. Em dizer para cada uma da comunidade, que é da nossa região do Porto Meira, falar que nós estamos aí lutando por isso. Nós não queremos que vá uma outra obra fora da nossa região, como foi várias outras obras. E colocamos à disposição em dizer para cada um, nós somos defensores da nossa região do Porto Meira. E queremos, sim, a segunda ponte lá na nossa região. Queremos, sim, que as pessoas saibam que nós temos para defender a nossa população. Nós não estamos para se opor da nossa população. Meia dúzia de pessoas se opõem, mas nunca vão lá oferecer algo para o Porto Meira. Meia dúzia de pessoas estão aqui para dizer, falar das coisas do Porto Meira, mas não vão lá dizer assim, não, o povo do Porto Meira precisa. Precisa. Nós precisamos, sim, que essa obra aconteça na região do Porto Meira. O meu muito obrigado a todos vocês. Questionamento ao DENIT apresentado pelo senhor Paulino Motter. Por que não se adotou o conceito de via expressa no trecho conectando a nova ponte à BR-277, de forma a evitar pontos de estrangulamento nas conexões com vias de trânsito local? Doutor Tiago, de quem é a pergunta? Do senhor Paulino Motter. Senhor Paulino, nós gostaríamos de dizer o seguinte. Foi apresentado aqui pela empresa um estudo que foi feito sobre o tráfego aqui de Foz do Iguaçu. Eu acho o seguinte, na nossa concepção, que é inviável hoje você fazer um acesso desse nível e uma linha expressa sem poder atender a comunidade local, as indústrias. Quer dizer, há uma série de eventos ao longo dessa rodovia que nós precisamos nos comunicar com a sociedade. Agora, todo o tráfego está sendo direcionado, existem as seguranças. A rodovia não vai se adentrar em qualquer ponto, existem os pontos de coletas, existem as marginais, e é para isso que foram feitas aquelas interseções e apresentadas. As interseções em desnível e as interseções em nível. Por quê as interseções em nível? Porque elas apresentam um menor volume de tráfego. Nós temos, por exemplo, aquela interseção ali com a 469. Será uma trincheira em que o tráfego da 469, que é o tráfego normalmente que vai se adentrar ao parque, ele vai passar por baixo sem nenhuma interferência com a rodovia, com o tráfego rodoviário. Porém, esse tráfego pode, naquele segmento, adentrar a rodovia. Então, o que nós achamos, na realidade, é que, para se fazer uma via expressa, numa situação como essa, sinceramente, eu acho que seria deixar de beneficiar vários usuários que necessitam adentrar nessa rodovia. Imagine os senhores, no Distrito Industrial, alguém que precisa adentrar essa rodovia, e o DENIT vai ter que fazer uma marginal com uma capacidade de aguentar o tráfego pesado até chegar à rodovia 277. E o mais agravante, nós teremos que fazer uma outra interseção em desnível para que esse tráfego das laterais possa adentrar na 277. Então, nós achamos que o estudo que foi apresentado, que o DENIT está analisando, está praticamente na fase de aprovação, ele é um estudo que atende plenamente às necessidades de tráfego aqui de Foz do Iguaçu. Questionamento do senhor Luiz Gustavo Volt.
Faculdade Anglo-Americano. A Instrução Normativa 146 do IBAMA prevê que, para a fase de licença prévia, o estudo de fauna, o levantamento contemple, né, a sazonalidade. No entanto, o EIA-RIMA ele falando que é desta audiência, né, desta audiência pública, realizou, né, o estudo realizou apenas uma campanha de campo, em junho de 2010. Portanto, apenas no outono. Desta feita, haverá uma complementação de estudos de fauna de maneira a atender a IN 146? Primeiramente, eu gostaria que o senhor Érico respondesse aí se houve somente uma campanha, senhor Érico. Sim, houve... Alô? Sim, houve apenas uma campanha. Houve apenas uma campanha porque, dada a situação momentânea, né, necessidade do projeto, foi acordado com o IBAMA a realização de uma campanha apenas para atendimento desse quesito do meio biótico. Eu vou responder pelo IBAMA. Esse processo em particular, eu não sei o detalhe dele todo. Eventualmente, nós estamos em análise ainda desse estudo de impacto ambiental. Caso nós entendamos que haja necessidade de complementação de dados, o IBAMA tem essa prerrogativa de solicitar determinadas complementações, não só no meio físico, no meio da fauna ou socioeconomia, onde houver necessidade, que restar dúvidas quanto à possível emissão de uma licença ou não, nós pedimos essas complementações para averiguar essa viabilidade, tá certo? Dilton Vitoraço, questionamento apresentado do senhor Dilton. Pergunta: a central de cargas ou Porto Seco vai ser na região de Porto Meira, perto da ponte, ou poderá ir próximo à BR-277, perto da área industrial? Pois, estando no Porto Meira, poderá ter congestionamento de caminhões, onde dificulta a atividade turística para quem visita os pontos turísticos de Foz do Iguaçu, de Porto Iguaçu, desculpa, na Argentina. A cidade e as cataratas do lado argentino. O senhor entendeu a pergunta, senhor Tiago? O senhor tem como responder isso aí, essa dúvida? Essa história do Porto Seco aqui para nós? A pergunta é do... Dilton Vitorato. Ô Dilson, seguinte, nós tivemos na Codefos ontem, numa reunião, o doutor Danilo, presidente, estava lá presente, e esse assunto, inclusive, foi comentado lá pelo superintendente da Receita Federal. Na realidade, parece que o objetivo, me parece, porque não é atinente ao DENIT, ok? Mas nós vamos dar a informação de ontem, da reunião de ontem. Me parece que há uma intenção da Receita Federal em criar um porto seco, e até, aliás, inédito, pelo que nosso superintendente disse, onde atenderia tanto a parte brasileira, argentina, como paraguaia. Esse porto seco, me parece que ele estaria naquela região ali, depois do trevo do Carimã. Mas, veja bem, isso não é um problema atinente do DENIT. Eu só estou repassando uma informação de uma reunião que nós tivemos ontem, em que estava presente, por acaso, o assunto foi tocado, e o superintendente da Receita Federal nos estava comentando a respeito disso, que seria, inclusive, o primeiro porto seco a nível mundial, certo? Em que envolveria 3 países num porto seco só. Mas nós não temos, na realidade, nenhum ponto definido e não podemos falar aqui em nome da Receita Federal.
3 minutos para a sua réplica. Presidente, demais membros da mesa, o que vocês estão propondo não é uma obra, é um sonho para a cidade de Foz do Iguaçu. É uma sobrevida para a nossa cidade. É algo que possa fazer com que a cidade se transforme de um momento para outro. Tendo em vista que esta obra apenas, ela não serve, como disse o Danilo Vendrusco, para ter um projeto que traga desenvolvimento, emprego e renda para o cidadão iguaçuense. Mas ela é capaz de limitar também o fluxo da cidade, limitando aonde é a parte de serviço e aonde que é a parte turística. Algumas dúvidas ficaram, entre esta que não é da obra, é uma dúvida auxiliar. Onde vai ser colocado o Porto Seco, pouco importa, né? A nós importa que esteja no lugar mais adequado para a gente tirar o maior dividendo possível, sem criar o menor transtorno. Mas aqui, por exemplo, quando eu vi o Danilo falar aqui, eu posso dizer que mesmo os companheiros que tiveram faixa contrária, ninguém, absolutamente ninguém, leve esta impressão da cidade de Foz do Iguaçu, ninguém é contra esta obra. Há alguns pontos de indagação. Será que a ponte deveria ser feita no Marco das Três Fronteiras? Ou poderia ser 2 quilômetros para cima na Rua Safira? Bem, ao conversar com o Érico, disse: Vitorassi, fizemos de tudo e a parte que mais está adequada tecnicamente é lá no Marco das Três Fronteiras, onde que nós desenhamos. Então, morreu a conversa, tem que sair a obra lá mesmo. Por exemplo, lá em cima, na BR-277, há uma pequena inserção que poderia já deixar no esquadro para mais tarde essa obra seguir em frente. Eu fui deputado federal e tinha essa discussão avançada com o ministro Paulo Bernardo. Nós queremos, numa outra conversa, apenas estar aqui, talvez 2, 3, 5, 10 anos, salve lá Deus, junto com essa juventude, para dizer quando é que nós vamos concluir essa perimetral. E que ela é a liga BR-277, de novo ao Rio Paraná, atrás de Itaipu Binacional, e talvez reivindicando aí a terceira ponte que nós precisamos. Porque assim poderíamos trazer mais desenvolvimento para a nossa região. No mais, o que há de questionamento aqui são pontos. Mas eu quero dizer aqui, em nome de quem também foi contestado, que é o Rafaim, não se coloca contra a obra. Não há uma viva voz nessa cidade que seja contra a obra, porque a obra é capaz de dar a sobrevida para Foz do Iguaçu. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Antes de prosseguirmos com as perguntas, eu peço que a Juliana entregue ao professor representante da Anglo-Americano uma cópia em meio digital do EI do RIMA. Okay? Fica para uso em aulas também. Obrigado. Por favor, doutor Eugênio. Questionamento apresentado pelo senhor Jurandir de Moura. Qual seria real e verídica, dentro da legalidade, o tempo da obra, contando da perimetral leste até a segunda ponte? Então, ele quer saber o tempo que vai durar essa obra. Quais estudos sociais futuros foram feitos para a região sul, especificamente para o bairro do Porto Meira? Então, essa primeira pergunta é para o DENIT, a segunda é para a consultoria ambiental. Terceira pergunta: tendo em vista que o plano diretor foi contemplado, apenas parte do projeto, de um projeto viário incluído na segunda conferência das cidades, poderá haver o risco de embargo jurídico? Essa pergunta é para o DENIT também. A primeira e a terceira pergunta é para o DENIT e a segunda é para a consultoria ambiental. O senhor pode responder a primeira e a terceira. A primeira pergunta, com relação ao período da execução.
eu não, sinceramente, não sei dizer qual é o período previsto no projeto para a execução do acesso, mas a empresa, a VTEC está aqui, ela pode nos dar essa informação. Qual é o período? Porque isso está previsto, evidentemente, na cronologia de execução da obra que está no projeto. Alô? Para a ponte, está estimado um prazo de execução de 36 meses e para os acessos 18 meses. Isso depende de como foram as aprovações, né, e os processos licitatórios. Pode se expandir ou reduzir o prazo. Por exemplo, se as duas obras se iniciarem conjuntamente, né, mas vendo que a obra tem 36 meses, né, a gente poderia se pautar pelo tempo maior aí e considerar que seriam 36 meses de execução global. É importante dizer o seguinte, que esse prazo de execução, evidentemente, é o prazo que a empresa contratada vai ter a partir da ordem de início do serviço. Então, se pergunta, por exemplo, mas a partir de agora? Bem, a partir de agora, como nós temos, na realidade, são duas licitações, uma ocorreu para a ponte, em que nós já dissemos aqui, que a licitação foi fracassada. Por que foi fracassada? Porque a melhor oferta das empresas estava acima do orçamento do DENIT. Então, esse orçamento foi fracassado e a licitação foi revogada. O DENIT já está estudando a nova modalidade, que deverá ser um RDC integrado, né? O DENIT vai compor nesse orçamento um percentual de risco que até então não tinha no orçamento do DENIT, e acreditamos que, talvez daqui a uns 60 dias, esteja novamente na fase de licitação. Então, é importante dizer que o prazo de 36 meses é a partir do dia que a empresa recebe a ordem efetiva de início dos trabalhos. E a mesma coisa se passa para o contorno, que seriam 18 meses. Aliás, tem até perguntado, alguém sempre questiona, me liga na superintendência, pô, mas por que está licitando a obra agora, a ponte, e não está licitando o acesso? Porque, evidentemente, o prazo de execução do acesso é muito menor do que o da ponte. Então, nós vamos ter que começar a ponte, podemos aguardar um pouco e iniciar o acesso, para que a gente possa concluir praticamente tudo ao mesmo tempo. Quanto à terceira pergunta, ele fala aqui em relação ao plano diretor, né, que foi contemplado apenas em parte pelo projeto viário, incluído na segunda conferência da cidade. Pode ter o risco de embargo jurídico? Bem, veja bem, os estudos que a VTEC realizou, ela realizou em conjunto com aqui a Prefeitura do município de Foz do Iguaçu. Nós empreendedor DENIT, nós acreditamos que o plano diretor de Foz do Iguaçu foi atendido. Agora, é evidente que todos nós sabemos de que uma rodovia, um contorno, principalmente um contorno, é um alto vetor de expansão. Hoje, por exemplo, nós passamos com o pessoal do IBAMA, vamos fazer a vistoria lá no trecho. Nós já vimos, inclusive, construções, e grande número de construções estão sendo feitas ao lado do futuro traçado da rodovia. Isso é normal. Então, essa expansão, ela vem, só com a notícia, ela já começa a acontecer. Nós vimos lá bairros residenciais, casas recém-construídas, com placas vendidas, vende-se, em análise pela Caixa Econômica. Então, isso é normal. Agora, nós não acreditamos que possa haver qualquer tipo de embargo, até porque esse embargo deveria ser feito pela Prefeitura, em não atendimento ao seu plano diretor. Mas o nosso projeto, ele está atendendo plenamente ao plano diretor aqui da cidade de Foz do Iguaçu. A segunda pergunta é para a consultoria ambiental. Quais estudos sociais futuros foram feitos para a região
E aí ele fala especificamente para o bairro Porto Meira. Bom, especificamente para o bairro Porto Meira não foram realizados estudos, né? Utilizou-se assim a área de influência direta e indireta para a realização dos estudos e, bom, esses estudos tiveram como objetivo atender ao termo de referência. Agora, o que se pode dizer de estudos futuros no que diz respeito à parte social são os estudos referentes à desapropriação e a reassentamento. Esses trabalhos serão realizados, né, pelo DENIT, onde serão feitos cadastros da população e aí a definição de ações que vão ser realizadas para cada família que vai ser afetada. É o questionamento apresentado pelo senhor Edson Roberto Neves. Ele faz o seguinte questionamento. Na ocasião dos estudos iniciais da locação desta segunda ponte, foram feitas consultas às comunidades da região dos 3 países, Brasil, Argentina e Paraguai, afetadas pelo projeto? E ele cita, manifesto minha surpresa em não ter ouvido a palavra turismo em nenhuma fala de ambas as apresentações. Estranho por ser hoje, Foz do Iguaçu, o segundo destino turístico do Brasil, depois do Rio de Janeiro, sendo o segundo depois do Rio de Janeiro. Turismo, fator principal de desenvolvimento desta região. Então, ele faz aqui uma pergunta se foram ouvidos os 3 países. Se foram feitos estudos, ou foram ouvidas as pessoas dos 3 países no estudo. Bom, com relação aos países, né, existe uma comissão mista que cuida, né, das questões internacionais, né? Eu acho que o nosso companheiro tem mais. Ezequiel. Sim. O tema da localização da ponte foi tratado na comissão mista Brasil-Paraguai para a implantação da segunda ponte. E o lado paraguaio deu aceite, concordou com a localização da ponte nas coordenadas do projeto apresentado pela VTEC. Como é um projeto bilateral, como a Argentina não participa da comissão mista, né, a Argentina não foi consultada sobre a localização da ponte Brasil-Paraguai. Quer falar mais alguma coisa? Sim, essa ponte ela decorre de um acordo bilateral assinado entre Brasil e Paraguai, né? E é debatido entre os 2 países. Questionamento assim, apresentado pelo senhor Júlio César Garcia. Por que a localização da segunda ponte não foi objeto de uma RIMA com audiência pública sobre as alternativas locacionais? Bom, essa pergunta eu vou responder. Isso, anteriormente, quando foi dividido esse processo de licenciamento no IBAMA, o empreendedor pediu uma separação dos estudos, verificou-se a vista da localização do empreendimento onde ele estaria situado, e por uma decisão administrativa, após consulta à Procuradoria Federal Especializada, aceitou-se dividir o processo e ficou acertado àquela época que a ponte seria feito um estudo ambiental e não um EIA-RIMA, e que o acesso, como havia vários estudos para essas alternativas locacionais, seria feito o EIA-RIMA. Perfeito? Segunda pergunta apresentada. Quais impedimentos ambientais, econômicos, urbanísticos ou de qualquer natureza para que o acesso à segunda ponte se localizasse no norte da cidade, acima da BR-277? Você sabe responder essa? Bom, nesse caso, a empresa de consultoria ambiental ela tem como função
estudar o projeto de engenharia. A porção norte da cidade de Foz do Iguaçu não estava incluída no projeto de engenharia. Existia, sim, uma justificativa que eu não me recordo, técnica, por parte do DENIT para a não implantação dessa rodovia naquela porção, mas não foi estudada a porção norte por parte do estudo ambiental. O senhor Júlio César está aí? O senhor Júlio César? Pessoal, é assim, as pessoas escrevem aqui as perguntas, eu vou perguntar agora se está presente a pessoa, que eu só vou responder quem estiver presente aqui. As outras perguntas que não estiver a pessoa presente, porque é uma leitura difícil, aí eu tenho que ele está aqui para se manifestar, tá certo? Você quer se manifestar por ele? Não, você entendeu? Porque aqui tem coisas que ele perguntou aqui, que, assim, primeiro está difícil de entender o que ele está perguntando. Então, era para eu tirar a dúvida com ele, para ele se manifestar oralmente aqui. Agora eu vou explicar a todos. Essa pergunta será respondida posteriormente por escrito, viu, senhores? Tá? O senhor Marcos Braga de Alencar se encontra? O senhor Marcos Braga? Questionamento apresentado pelo senhor Marcos. Como será feita as fiscalizações de caminhões pelo Brasil e vice-versa? Será acesso de todos os caminhões por essa nova ponte? O senhor sabe sobre as restrições alfandegárias? Não, na realidade é o seguinte, o objetivo da ponte é retirar todo o tráfego pesado da Ponte da Amizade, tá certo? Então, eu acredito que a própria Receita Federal, porque essa operação não é do DENIT, mas eu acredito que a própria Receita Federal deverá, sim, fazê-lo. Ou seja, a Ponte da Amizade ela ficará estritamente para veículos de passeio. E esta ponte, além, provavelmente, de veículos de passeios, deverá passar todos os veículos pesados que se adentrarem no sentido Brasil, Paraguai e Paraguai-Brasil. Esse é um dos objetivos dessa ponte, é retirar exatamente o tráfego pesado que está no centro da cidade. E aonde até houve aqui uma apresentação da VTEC, se mostrou que um dos objetivos de fazer o contorno é retirar esse tráfego dentro da cidade. O tráfego realmente é um tráfego muito pesado. Isso está trazendo um ônus muito grande para a prefeitura. Por quê? A prefeitura está mantendo uma série de vias por onde se passam esses veículos pesados. Isso não seria obrigação da prefeitura. Isso é tráfego rodoviário federal. Então, o objetivo da ponte, volto a dizer, é exatamente isso. É desonerar a prefeitura com relação à manutenção e direcionar. Até porque foi feita uma pergunta agora há pouco. Não tem sentido se deixar passar os veículos de carga aonde está sendo estudada uma nova estrutura, inclusive, talvez até com porto seco. Como que se vai fazer a fiscalização em duas estruturas? Então, isso não tenha dúvida, que todo veículo pesado deverá se passar pela nova ponte. Obrigado. Questionamento do senhor Otivir Tadeu Bobato. O senhor Otivir se encontra? Obrigado. Uma pergunta ao DENIT. Por que a central aduaneira não pode ser na entrada da BR-277? Seria muito vantajoso, né, para a rapidez de deslocamento dos veículos. Veja bem, olha, quando nós idealizamos o projeto, para que nós, então, desenvolvêssemos esse projeto, o DENIT não o fez sozinho, deixaste muito claro. Todos os órgãos envolvidos, Receita Federal, principalmente, Polícia Federal, todos os órgãos participaram das localizações dessas instalações. Ao DENIT cabe, evidentemente, apenas projetar e executar a via. Essas instalações alfandegárias, todas elas, volto a dizer, foram posições de reuniões feitas com os órgãos correspondentes.
Então, por gentileza, a pergunta eu não saberia dizer por que não se fez lá na BR, ao invés de fazer aqui. Obrigado. Questionamento do senhor Gilberto Ivan. Eu acho que é Dantas, né? Dos Santos, desculpa. Você encontra, senhor Gilberto Ivan? Obrigado. É dos Santos, né? Em momento algum, foi citado a contemplação de passarelas, principalmente na região mais populosa, situada no Porto Meira. Vai ter passarelas? Denite, é para você essa pergunta. Não, a princípio não. A princípio, veja bem, no projeto original nós não temos passarela. Agora, veja bem, passarela, ela poderá ser construída mais à frente de acordo com a necessidade. A passarela é um dispositivo simples de ser construído. Não é um dispositivo tão complexo. É um dispositivo tão simples que é prerrogativa do próprio superintendente regional. Ele não precisa nem ir para Brasília. Então, não foi colocado o dispositivo de passarela porque o estudo de engenharia, evidentemente, constatou que não tem necessidade de construir uma passarela no momento. E volto a dizer, o DENIT, através de sua equipe, certo? Assim que se verificar, após a construção, se verificar a necessidade de se fazer uma passarela, poderá fazer tranquilamente, sem nenhum problema. Ok? Segundo a pergunta aqui do senhor Ivan, essa é para a consultoria ambiental. Existe um programa agregado no projeto que contemple a conscientização no trânsito, uma vez que vai aumentar o fluxo de veículos na região? Seu Gilberto, geralmente esse tipo de atividade ele já é responsabilidade do programa de educação ambiental. Então, dentre uma das atividades, né, dentre todas as atividades que o programa de educação ambiental oferece para a população, uma delas está ligada à educação do pedestre na nova rodovia que vai ser implantada. Obrigado. Questionamento apresentado pelo senhor Alceu Moreira. O senhor Alceu Moreira se encontra? Obrigado. Qual a distância do Marco das Três Fronteiras será construída essa nova ponte internacional? São vários questionamentos, né? A ponte será rodoviária somente? Foi feito estudo de impacto ambiental para a construção de uma ponte ferroviária? Será preservada a mata próxima à cabeceira da ponte? Terá faixa para ciclismo nessa ponte? Terá torre de observações no rio próximo à ponte? O nosso projetista está aí para falar da ponte? Pode falar. Você quer as perguntas? Por favor. Obrigado. A que distância do Marco das Três Fronteiras será construída a nova ponte internacional? Aproximadamente 250 metros da ponte internacional. A ponte será rodoviária somente? Sim, ela foi estudada somente rodoviária. Mesmo porque o estudo, a malha ferroviária no entorno ainda não está consolidada, implantada, né? Então, isso é uma questão de estratégia de governos, né? Porque... Por favor, Ezequiel. Tem outro aspecto. O acordo vigente entre Brasil e Paraguai para a construção da ponte prevê apenas o modal rodoviário. É o único modal que o acordo prevê. Então, não seria possível legalmente construir uma ponte rodoferroviária, uma ponte ferroviária, neste momento, sem assinatura no acordo bilateral, sem a tramitação dos congressos dos países, sem a promulgação do novo acordo. O tratado original não vale mais. Foi feito estudo de impacto ambiental para a construção de uma ponte ferroviária? Não. Será preservado a mata próxima à cabeceira da ponte?
Bom, me corrija se eu estiver equivocado, mas a ponte, ela, no que diz respeito à mata, né, ela simplesmente vai utilizar uma área do pilar, de 2 pilares, um na parte do Brasil e outro na porção do Paraguai. Então, a retirada da vegetação vai ser mínima em relação à vegetação que existe lá hoje. Então, praticamente não vai haver retirada dessa vegetação. Existe uma perda de vegetação no encabeçamento da ponte, viu, senhores? Tá? E, inclusive, onde é o pilar, do lado do Brasil, ele é uma área que era uma pedreira. Então, tem uma faixa que está bem rarefeita de vegetação ali. E, no lado do Paraguai, ele é na água, né, o apoio. Terá faixa para ciclismo na ponte? Não está previsto a faixa para ciclismo, né? Entretanto, a gente viu que tem 2 metros de passeio, né? Então, de repente, uma poderia ser... A operação da ponte é uma questão discutida a posteriori, né? Terá torre de observação do rio próxima à ponte? Bom, lá no Marco das Três Fronteiras já existia um projeto pela prefeitura que parece que foi embargado, que não está se desenvolvendo. A ponte em si não prevê torre de observação. O questionamento apresentado pelo senhor René. O senhor René está aí? Pois não, senhor? A complementação? Sim, sim. 3 minutos. Ao seu. Senhor presidente, eu quero inicialmente dizer que eu sou favorável também à construção da ponte na região do Porto Beira. Tinha ali algumas dúvidas da distância entre o marco e a ponte. E fiz a pergunta da preservação daquela mata, porque também não tinha certeza com precisão em qual local ali seria feito, então, a segunda ponte entre Brasil e Paraguai. E defendo que seja feito, de repente, próximo dela, ao lado dela ali, em um futuro próximo, uma ponte rodo-ferroviária para interligar o Brasil com o Pacífico, o Atlântico com o Pacífico. E quando perguntei aqui torre de observação, eu perguntei porque já havia um projeto assim, e isso vai fazer com que o turista tenha mais um atrativo para observar o Marco das Três Fronteiras, a integração dos rios ali, né, entre Brasil, Paraguai e a Argentina. E o ciclismo aqui, se tiver condições, né, faz. Se não tiver, o importante é que a ponte seja construída. O importante é que seja feita essa ligação entre a ponte com a BR-277. Obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Questionamento apresentado pelo senhor René. Qual o impacto da... Tá, ele está, o senhor René está aí. Qual é o impacto, né, que esta ponte vai ter sobre a cidade? É uma cidade eminentemente turística, né, passando o acesso perto justamente desses locais turísticos. Uma ponte com tráfego de caminhões é compatível com o negócio da cidade, que é eminentemente turística, né? Qual será o impacto visual sobre a cidade, nos locais turísticos? Acho que, em parte, também, essa pergunta poderia ser respondida pelo DENIT, uma vez que a gente identificou que o trânsito da cidade de Foz do Iguaçu ele é comprometido pela situação atual, né? A implantação desse acesso, né, que em forma de contorno na cidade, ele, no entender, inclusive, da equipe, ele vem a ser uma mitigação de um impacto que existe em função do processo de ocupação dessa região. Nós temos Itaipu Nacional, temos a questão da cidade ser utilizada
por turistas do mundo todo no que diz respeito ao Parque do Iguaçu. Temos também o turismo, né, de compras que existe na região também. E tudo isso, todo esse montante de turistas que existe, que vem para essa região fazer o turismo, ele está sendo afetado hoje pela circulação de caminhões dentro da cidade de Foz do Iguaçu. Bom, no entender da consultoria ambiental, o processo de ocupação ele gerou essa demanda que está sendo hoje resolvida, estamos tentando resolver com a implantação de um contorno rodoviário, certo? Só para a pergunta que ele fez aí com relação aos caminhões, como que é? Peraí, só um minuto. Se uma ponte com tráfego de caminhão é compatível com o turismo. De quem que foi a pergunta? Senhor Renê. Olha, veja bem, a pergunta que foi feita, se uma ponte de tráfego de caminhões é compatível com os locais turísticos. Com os locais turísticos. Senhor Renê, eu gostaria de dizer o seguinte, pelo pouco que eu conheço Foz do Iguaçu, e pelo que eu participo, às vezes, aqui de reuniões, e participei ontem com a Codefoz, eu vejo aqui da população a apreensão e a necessidade do povo, de uma maneira geral, do turismo, do povo que aqui vive, para que o DENIT faça alguma intervenção nessa ponte da amizade. E nós tivemos ontem, nessa reunião, e dizendo exatamente isso. Olha, o DENIT não está alheio, o DENIT não está ausente da ponte da amizade. O que ocorre, na realidade, é que existe quase que uma impossibilidade operacional para que a gente faça uma intervenção nessa ponte. A ponte não tem problema estrutural, ela tem problema crítico de manutenção. Tivemos ontem discutindo, quase uma hora, fazendo, inclusive até já pensando em operações com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, para que o DENIT possa fazer uma pequena intervenção nessa ponte. Então, o que eu quero dizer com isso na realidade? Veja só, eu acho que, pelo que eu conheço de Foz do Iguaçu, pelas suas necessidades, tem que ser construída uma nova ponte. Eu acho que é impraticável continuar o povo de Foz do Iguaçu, os turistas que aqui vêm, continuar com o que está acontecendo nessa ponte da amizade. É uma loucura, é um absurdo isso que está aí. Nós tivemos ontem, inclusive, uma apresentação em que foi feita uma contagem de tráfego, se não me engano, são 40 mil veículos dia. 40 mil veículos dias que passam por essa ponte. Então, é uma loucura. Tem necessidade de fazer uma outra ponte? Tem. Esta ponte, nesse local, é o ideal? Não sei dizer se é o ideal ou se não é. Eu só sei dizer porque nós já peguei o estudo já em andamento, tá certo? Aprovado e tudo mais, e eu só posso dizer a Vossa Senhoria da preocupação do governo federal com relação à construção dessa ponte. Essa ponte ela é uma ponte prioritária dentro do nosso programa do DENIT. É uma ponte que nós já éramos para ter licitado essa ponte o ano passado, não conseguimos. Nós tínhamos no orçamento da União recurso para que nós iniciássemos esses trabalhos, não conseguimos. Temos orçamento, isso foi dito ontem nessa reunião, temos orçamento da União para esse ano. Qualquer valor que nós precisarmos, o orçamento estará disponibilizado. Por quê? Porque se o recurso que tem é insuficiente, nós podemos remanejá-lo através de decreto presidencial. Então, o que eu digo é o seguinte, é evidente que talvez o impacto de uma ponte dessa, com tráfego pesado, ela pode até não ser, que não seja muito compatível, né, com a parte de turismo. Mas uma coisa eu posso afirmar a Vossa Senhoria, de que a construção dessa ponte vai beneficiar e muito a população, e muito o tráfego de mercadorias, e muito o turismo aqui de Foz do Iguaçu.
Você quer utilizar o microfone? Pela oportunidade, me desculpa o portunhol, porque minha língua original é o espanhol, mas estou aqui no Brasil e muito obrigado porque, sendo estrangeiro, vocês recebem minha palavra. Eu amo muito a cidade de Foz do Iguaçu porque eu moro na cidade leste e uma das coisas que mais me impressiona é justamente o aspecto turístico. Eu trabalho com gente voluntária de todo o mundo e nós trouxemos gente aqui, vamos e levamos para as cataratas e eles quedam admirados da beleza da cidade, especialmente no aspecto turístico. Então, Foz para nós é uma cidade turística. Por isso, minha pergunta, por que não consideraram quando a localização, vocês disseram que não é sua responsabilidade, mas a localização do ponte, por que não consideraram o aspecto turístico? Porque todos querem o ponte, é necessário um ponte, mas ponte nesse lugar, é o meu humilde critério, vai atrapalhar o aspecto turístico. Por que não fazer o que diz a resolução do Mercosul, que esse tem que ser um polo turístico? Esta região é um polo turístico. Então, por que não potenciar os projetos turísticos para o marco das três fronteiras? Temos trabalhado com um projeto turístico de Águas Grandes que prevê todas essas coisas. Todas essas coisas estão previstas para que o Porto Meira, o Presidente Franco e todos esses lugares tenham, não um ponte, mas um desenvolvimento forte turístico. Então, por que não consideraram isso nada mais? Eu sei que vocês não são responsáveis, mas como esta é uma audiência pública, quero colocar sencillamente... Só por uma questão de esclarecimento, a audiência pública está tratando dos acessos à ponte e não à ponte. Então, a discussão sobre a ponte seria, para o momento oportuno, um pouco mais adiante. Certo? Para que não se confunda o objetivo. Na mesma sequência, senhor Gualberto... Está presente? Então, também uma pergunta referente às perguntas referentes à questão de ponte e não de acesso. Então, nós relembramos, né, que a audiência referente à ponte não é essa de hoje, essa é sobre os acessos. Então, nós vamos passar ao seguinte. Mas, nesse momento, conforme está escrito, é audiência pública referente aos acessos. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento. Quando nós iniciamos aqui, como empreendedor, representante do empreendedor, nós dissemos que, nesse mesmo local, em novembro de 2010, foi feita uma audiência pública, certo, do empreendimento. Então, nessa época, foram inclusive discutidos alguns aspectos. Essa audiência foi realizada aqui nesse mesmo local. O que ocorre é que hoje, na realidade, como nós dissemos também aqui, na nossa preleção, é de que a audiência pública ela está sendo conduzida pelo IBAMA e trata-se da licença prévia para a construção do acesso. A ponte está fora do objetivo da audiência pública. Chega mais uma questão aqui, por Fundação Iguaçu, que também faz a arguição quem decidiu o melhor lugar para localizar a ponte na região do entorno. Novamente, volta a pergunta referente à ponte, que foge do objeto da audiência pública. Então, eu digo que essas perguntas serão anexadas ao processo do IARIMA para análises futuras. Obrigado. A lista equipe técnica... sim, a segunda, perguntamos se o DINIS tem condições... Pois não? Sem dúvida. Perguntamos se o DINIT tem condições de apresentar no telão a lista da equipe técnica e multidisciplinar que atuou na IARIMA, indicando para a plenária quais foram os economistas, sociólogos, assistentes sociais e turismólogos que participaram do estudo socioeconômico de impacto de vizinhança. Essa pergunta, já que segunda... Sim. Remeto a pergunta ao representante da empresa Gaia, referente à ficha técnica dos componentes da equipe. Para apresentar no
No telão, não, mas o EIA-RIMA está disponível aqui para consulta, para se observar a equipe técnica. Por sinal, nós temos um exemplar do EIA e do RIMA aqui, que eu peço que a Juliana ou a Karen passem para a plateia para a verificação desta equipe que está listada aí. Só um minuto. Terceira pergunta. Pergunta ao DENIT se no EIA-RIMA, que o órgão contratou, está evidenciado o impacto de vizinhança. Vamos só aqui. Pergunta se está evidenciado o impacto de vizinhança, pois, segundo a RDC, que é o Sistema de Contratação Diferenciado definido pela lei, define que o estudo de impacto de vizinhança deve estar incorporado ao EIA-RIMA. O DENIT tem condições de demonstrar isso? Eu gostaria que o IBAMA auxiliasse nessa resposta por parte da diretoria de licenciamento. O EIA-RIMA é um estudo maior, né, senhores? Bem mais amplo e complexo que o estudo de impacto de vizinhança. O impacto de vizinhança, normalmente, você faz dentro de uma zona urbana, de um município, aí você faz esse tipo de estudo. Muito bem. Vamos lá. 3 minutos. Vamos ouvir com atenção. Alô? A Fundação Iguaçu promove a cidadania e o desenvolvimento sustentável ao qual eu represento. Gostaria de informar essa mesa que não houve disponibilização do EIA-RIMA no site do IBAMA, no DENIT e na Câmara dos Vereadores, no site que a gente acessou e ficou sabendo dessa audiência, que aliás, foi exposto que a disponibilização do EIA-RIMA seria obrigatório. Em nenhum momento nós viemos aqui expor contra a localização da ponte. Quando a gente faz a pergunta aqui sobre se haviam economistas, sociólogos, assistentes sociais e turismólogos, eu olhando aqui rapidamente vejo muitos arqueólogos, biólogos e tal, não vejo aqui a correr dos olhos economistas, nem turismólogos, nem assistentes sociais ou sociólogos para os estudos socioeconômicos e de turismo, que não foi contemplado. Também a questão que refere à necessidade de estudo de impacto de vizinhança, e que é obrigatório pelo nosso plano diretor. Quando em 2010 se apresentou aqui a localização da ponte, nós denunciamos que não estava previsto no plano diretor, e 3 meses depois, coincidente com o período de recesso parlamentar, a Câmara aprovou. O plano diretor é uma peça jurídica-chave de longo prazo de desenvolvimento de qualquer município, não pode ser objeto de um ato político isolado de um prefeito que está em trânsito ou uma Câmara de Vereadores. Então, nós consideramos uma série de irregularidades. Houveram o cancelamento dessa licitação, não é por causa do preço, mas sim por causa das 21 irregularidades que foram apontadas na decisão do Tribunal de Contas da União. Nós temos os documentos aqui que comprovam isso. Então, foi muito contestado aqui a questão da falta de comprometimento com o turismo. Pessoal, vamos deixar a conclusão. Deixa a pessoa se manifestar, que todos aqui têm o mesmo direito, tá certo? Vamos ouvir. O tempo está correndo. Eu quero uma prorrogação do meu tempo em razão 3 minutos. Não concedido. Tá. Então, nós, em razão dessa várias contestações com relação à questão do turismo e a localização, nós queremos discutir no futuro a localização, que não foi discutida até hoje nessa cidade. Bem, eu solicito que, ao início das respostas formuladas, eu gostaria que o senhor se identificasse nominalmente, Fundação Iguaçu, representada para fins de gravação. Arquiteto, urbanista e empresário. Ok. Muito bem. Então, inicialmente, nós vamos passar a primeira fase da resposta ao doutor Tiago e, na sequência, ao doutor Hélio. O senhor Nilson, eu quando disse aqui que a licitação da ponte foi por problema de preço, eu estou dizendo a realidade
e Vossa Senhoria... Eu vou explicar a Vossa Senhoria. O senhor estava presente no RDC da ponte? O senhor estava lá? Com licença, senhor. Relembro que não está facultada a palavra à plateia nesse momento. Por favor. E o tema é acesso. A licitação da ponte, eu estava presente. O documento do Tribunal de Contas não chegou. E o que eu estou dizendo, por favor, os senhores podem entrar no site www.denit.gov.br, procurar na homepage licitações, vá até, procura a licitação na sede, verifica o RDC da ponte, que tem todo o relatório. A ponte não teve ganhador, está lá, não teve ganhador porque o preço oferecido está acima do orçamento. O que acontece com o documento de Vossa Senhoria, que foi uma representação do TCU, não chegou em tempo